Como sabem, a Constituição diz que tem que existir um centro, tem que existir uma RTP e uma RDP, televisões e rádios públicas no país, e a Madeira não pode ser exceção. As notícias que temos é que o Governo da República tentou fazer uma privatização da RTP ou uma concessão. Esses dois modelos caíram por terra, não vai haver nem privatização da RTP, nem concessão da RTP a nível nacional. E entendemos, o Partido Socialista, que na região autónoma da Madeira deve seguir um modelo nacional, sem privatização e sem concessão. Quem tem a responsabilidade, à luz da Constituição, de garantir o serviço público de rádio e televisão é o Estado perante todos os portugueses, inclusive os portugueses da Madeira e dos Açores. E não entendemos, no momento em que o Governo Regional anda a vender participações sociais, ainda por cima de empresas rentáveis, como é o caso da empresa de Eletricidade da Madeira na área da energia, qual é o interesse do Governo Regional na região autónoma da Madeira em ficar com a RTP e a RDP? Porque ninguém perceberia que no momento da aflição do ponto de vista financeiro, o Governo Regional queira assumir mais encargos em termos financeiros para a região autónoma da Madeira. O Partido Socialista está contra qualquer entrega da RTP e da RDP ao Governo Regional. O Partido Socialista não aceita que se transforme a televisão pública e a rádio pública num jornal da Madeira televisionado aqui para os madeirenses, porque nós já vivemos num sistema de claustrofobia democrática e não aceitamos que um governo que tem demonstrado ao longo dos anos que não é capaz de gerir à luz do interesse público nenhum órgão de comunicação social, venha agora a deitar a mão à rádio e à televisão da Madeira, que é de todos os madeirenses, não é do governo, para subverter todos os critérios em termos jornalísticos. Aquilo que nós já fizemos foi enviar uma carta ao Sr. Presidente da República, no sentido de ele tomar nota em relação ao que se está a passar na região autónoma da Madeira, e nós não aceitamos que se continue a ser estas notícias especulativas, que o Governo Regional continua a criar instabilidade junto aos quadros da RTP e da RDP na Madeira, que continua a insinuar através de órgãos de comunicação social que irão tomar conta da RDP e da RTP, e não aceitamos também a lógica da reestruturação com despedimentos de funcionários dos quadros da RDP e da RTP. Nós estamos liminarmente contra qualquer processo que leve a alterações na RDP e na RTP e coloque esta ao serviço de um partido político, neste caso do PSD, que está neste momento no governo. Por outro lado, gostaria de chamar a atenção que durante a última campanha eleitoral para a Assembleia da República, tanto o Sr. Presidente do Governo como o líder do CDS-PP, aquilo que prometeram foi que iam fazer tudo para que a RTP e a RDP tivessem melhores condições de atuação, a melhoria na sua qualidade, mais meios, mais recursos. Não foi isto que prometeram aos madeirenses e porto-santenses. E, portanto, também o Sr. Presidente do Governo tem que se retratar junto dos madeirenses, bem como o líder do CDS, porque não podem, durante a campanha eleitoral, dizer uma coisa e agora querer seguir o outro caminho. Os madeirenses foram ouvidos nessas eleições em relação às propostas que cada partido apresentou. E o PSD e o CDS têm que dizer se querem demitir funcionários da RTP, têm que o assumir claramente, têm que assumir as suas responsabilidades no quadro nacional que pediram o voto para Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, e também têm que demonstrar perante os madeirenses porque é que a nível nacional seguem um caminho em relação à RTP e à RDP e aqui na região querem seguir outro. Caminho esse que eu estou em crer que todos os madeirenses rejeitam porque sabem das práticas que este governo tem em relação à tutela de todos os órgãos que tutelam na região autónoma da Madeira. Mas este caminho diferente que pode ser seguido aqui na Madeira conta com uma maioria parlamentar aqui? Conta com uma maioria parlamentar aqui que, infelizmente também, nunca em momento algum disse que era este caminho que queria. E, portanto, não podem agora rasgar a palavra dada. O que eu acho é que, a nível nacional, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro têm que olhar para a realidade da Madeira. A Madeira não é o resto do país em termos
daquilo que é a democracia. E, portanto, não podemos adulterar ainda mais o sistema democrático que foi adulterado desde o início, desde 1974. E, portanto, um país, dois regimes, nós não aceitamos. Nós também queremos imprensa livre na região autónoma da Madeira. Outro assunto que está a dominar a atualidade é a taxa de desemprego. O INE divulgou os últimos dados que dão conta que a Madeira e o Algarve são as regiões com maior taxa de desemprego a 31 de dezembro de 2012 e que, relativamente ao trimestre homólogo de 2011, a Madeira foi a região que registrou maior aumento de desemprego. Qual é o comentário? É simples. Em relação a essa matéria, foi assinado, está a fazer um ano, um plano de ajustamento económico e financeiro para a região. Nós, na altura, apresentamos um plano económico e um plano social que foi recusado por este PSD. E nós, na altura, alertamos que aquele plano de ajustamento assinado por Jardim iria levar a estes níveis de desemprego. E a realidade está à vista de todos hoje. Infelizmente, o PSD e o Governo Regional entenderam seguir o caminho da traição aos madeirenses e porto-santenses, assinaram um plano que não é execuível e aquilo que leva é o desemprego, à falência e à imigração. E hoje, quem percorrer a região autónoma da Madeira e falar com as pessoas vai perceber que a Madeira tem um exército de desempregados, famílias a atravessar grandes dificuldades e da parte daqueles que nos governam, nomeadamente do PSD, não existe uma solução para estas pessoas. 20% da nossa população está hoje à margem do emprego. E aquilo que se prevê nos próximos anos, seguindo as políticas de Alberto João Jardim e do PSD, é que estes números venham a aumentar. O Partido Socialista, da nossa parte, iremos continuar a apresentar propostas no sentido de alterar esta situação, mas tememos que o PSD, na loucura que vestiu nos últimos 2 anos em relação ao desenvolvimento da região autónoma da Madeira e com o plano de ajustamento, a situação é para se manter e vir-se a deteriorar. E esta situação só se resolve com uma mudança política. Só com uma mudança política no governo é que se poderá ter mudanças em termos sociais e em termos económicos. Enquanto o PSD se mantiver à frente dos destinos da região, a tendência para o desemprego aumentar, tanto mais que Alberto João Jardim não tem credibilidade nem junto às instituições europeias, nem junto às instituições nacionais, para renegociar o plano de ajustamento, que é a pedra basilar de todo este processo de ruptura social e económica na região.